Irmãos queridos, bom dia. Louvamos a Deus por mais uma vez termos a bênção de cultuar ao Senhor e a bênção de elevar louvores ao nosso Deus e também aprender a respeito da palavra do Senhor. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Durante esses últimos 2 meses, o pastor Valdeci pregou nesta epístola de Paulo. Obviamente, meu objetivo não é dar uma melhoradinha no sermão que ele já pregou, até porque eu não tenho nem capacidade para isso, irmãos. Contudo, eu quero destacar um trecho, que é exatamente o versículo 18 desse capítulo 5. Você que acompanhou o pastor Valdeci vai se lembrar que nessa epístola, nesse capítulo principalmente, tínhamos aí diversos preceitos ou diversas orientações preciosas, orientações práticas para a nossa vida. Entre estas orientações está a gratidão. É exatamente sobre a gratidão que eu quero conversar nesta manhã com os irmãos. Então, o verso de número 18 do capítulo 5 nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar? Pai, dirija-nos ao observarmos a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Traz, ó Deus, sobre nós temor, mas também a alegria de, ó Deus, nos voltarmos para a Tua palavra, a alegria de ouvirmos a Tua voz. Ilumina-nos, ó Deus, e visita-nos nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que o pastor Robert Pearson, certo dia, foi visitar um leprosário. E lá naquele leprosário ele resolveu fazer uma devocional. Logo no início da devocional, após fazer a leitura de um texto, ele olha para aquelas pessoas que ali estavam e pergunta aos seus ouvintes: alguém gostaria de cantar um hino? E uma mulher, totalmente desfigurada pela lepra, levanta a sua mão, sem nenhum dedo, totalmente desfigurada, e pede que se cantasse: conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Nós sabemos que na vida temos alegrias e tristezas. Comumente nós revezamos o choro com a alegria, a saúde com a enfermidade. Muitas vezes temos avanços e depois recuos. Sim, a nossa vida é cheia de dias maus e de dias bons. Dias em que parece que nós estamos voando nas alturas, mas dias em que nós descemos aos vales mais frios e escuros da vida. Mas não podemos permitir que as circunstâncias ditem a nossa felicidade. Não podemos permitir que as circunstâncias ditem as nossas emoções. Pessoas não podem roubar a nossa alegria. Coisas não podem determinar a nossa felicidade. Circunstâncias da vida não devem ditar o nosso humor. Ainda introduzindo a nossa reflexão, quero trazer ao seu conhecimento um trecho de um estudo feito pelo professor Richard Guderman, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos da América, sobre o tema gratidão. Ele afirmou assim, abre aspas: quando focamos nas coisas que lamentamos, tais como relacionamentos fracassados, disputas familiares e reveses na carreira e nas finanças,
tendemos a nos tornar mais arrependidos. Por outro lado, quando focamos nas coisas pelas quais somos agradecidos, um sentido maior de felicidade tende a impregnar nossas vidas. Fecha aspas. Segundo este estudo, a gratidão é um dos caminhos que leva à felicidade. Você é uma pessoa grata? Este é um sentimento que está presente em seu coração? Será que se você estivesse no lugar daquela mulher, naquele leprosário, você teria esta iniciativa de agradecer e de contar as bênçãos? Mas afinal de contas, o que é gratidão? Você verá muitos conceitos a respeito desse termo. Eu quero trazer para nós uma boa definição que creio ser excelente para os cristãos. Gratidão é reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos e também tudo o que acontece conosco vem de Deus e manifestar alegria por isso. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ensina em poucas palavras o verdadeiro caminho da gratidão. Vou dividir o que Paulo falou em pelo menos 3 pontos. Vamos ver cada um desses pontos. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos diz que gratidão é ordenância divina. A palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Quando eu leio a primeira parte desse versículo, eu fico um pouco decepcionado comigo mesmo e com as pessoas. Porque a natureza pecaminosa que nós carregamos é avessa à gratidão. O pecado criou no coração do homem um senso de autonomia e de arrogância que o impede a agradecer a Deus e até mesmo agradecer às outras pessoas. A ingratidão é algo tão marcante na nossa vida, é algo que está tão arraigado na nossa cultura e na cultura geral, que até mesmo os desenhos animados trazem péssimas ilustrações a respeito da ingratidão e não da gratidão. Eu não costumo assistir muito o desenho dos Simpsons. As poucas vezes que eu vi uma cena em que Homer, antes de almoçar com toda a sua família reunida, ele diz para eles: vamos agradecer? E em seguida ele faz uma oração mais ou menos assim: eu agradeço por nada, porque tudo o que tem nesta mesa fui eu mesmo que coloquei. Gratidão não é algo natural do ser humano. O tempo todo nós precisamos estar atentos à gratidão. Até mesmo as crianças, nós precisamos ensiná-las a todo momento que elas devem ser gratas, que elas devem agradecer àquilo que as pessoas fizeram por elas. E o pior de tudo, que muitas vezes elas só agradecem porque nós obrigamos, nós pais obrigamos. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, quando nós verificamos a narrativa de Lucas em relação à cura dos leprosos, nos espantamos. Pois Jesus curou 10 leprosos e somente um deles voltou para agradecer. Como nós somos ingratos. Quando você lê no texto, em tudo dai graças, tanto no grego quanto na tradução para o português, o verbo dar está no imperativo. É exatamente por esta causa que eu fico decepcionado. É preciso uma ordem direta de Deus ao homem. É preciso um imperativo bíblico de Deus para que se faça algo que deveria ser natural. Se você já leu ou já estudou a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, se lembrará que Paulo estava falando e escrevendo para uma igreja jovem na fé, uma igreja que ainda não tinha experimentado
todas as alegrias do Evangelho. Parece que faz sentido ele dar esta ordem àquela igreja. Aquela igreja estava em meio a tribulações, aquela igreja estava em meio a perseguições. Provavelmente foi uma excelente ordem para que eles estivessem alertas à gratidão. O impressionante, irmãos, é que passado vários séculos, esta ordem continua atualíssima para a igreja da nossa geração. Gratidão é um imperativo que faz muito sentido para nós nos dias de hoje. Ainda precisamos ser alertados a esta prática. O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está comunicando através dessa epístola é uma ordem, um imperativo, um modo de comando que pressupõe obediência. Paulo não está fazendo um pedido. Paulo não está dando uma sugestão. É uma ordem direta. Uma ordem direta para nos lembrar que a honra é sempre de Deus, que as ações de graças devem ser dirigidas a Deus, por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua sabedoria, por causa da sua soberania. A ordem é para nos lembrar que nós somos dependentes de Deus em tudo e em todas as coisas e que devemos a Ele gratidão diária. E quando você encontra uma ordem na Bíblia, quando você encontra um imperativo na Bíblia, significa que se você não está cumprindo este imperativo, você está em pecado. É incômodo isto, não? É muito incômodo. E você pode me perguntar: pastor, que pecado eu cometo quando não sou grato? E eu respondo a você: você comete o pecado da murmuração, você comete o pecado da insatisfação, você comete o pecado da cobiça, porque deseja o que os outros têm e deixa de agradecer aquilo que você tem. Você comete o pecado da inveja e você comete outros pecados. Se nós parássemos de analisar o texto exatamente nesse ponto, já seria um peso para muita gente. Mas eu preciso continuar. A ordem de Paulo tem uma extensão que para muitos é indesejável e impraticável. Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo. Como assim? Tudo mesmo? Sim, exatamente tudo. Tanto nas boas circunstâncias quanto nas circunstâncias ruins. E você pode me perguntar mais uma vez: é possível dar graças quando roubaram o meu carro ainda novinho? É possível agradecer a Deus quando alguém recebe o diagnóstico de um câncer? É possível dar graças quando clonaram o seu cartão bancário e levaram todo o dinheiro que você tinha no banco? É possível dar graças pela perda de um ente querido, pelo estupro de uma criancinha? Entenda uma coisa: nós não damos graças pelo incidente em si, mas é possível dar graças porque sabemos que o coração do nosso Senhor se entristece com todas as maldades que acontecem no mundo. É possível dar graças porque temos a certeza que este Deus fará um julgamento final e cabal para todos aqueles que causaram males que atingem a humanidade. É possível dar graças por saber que o nosso Deus não tem prazer no sofrimento humano e também não tem prazer na morte das pessoas. Sim, irmãos, nós agradecemos não pelo problema em si, mas agradecemos porque Deus é soberano e está ciente de todas as coisas, mesmo nos males temporários que nos afetam.
mesmo que sejamos golpeados pela dor, como foi o patriarca Jó, nós podemos exclamar: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em segundo lugar, o texto bíblico nos diz que gratidão é um ato de obediência a Deus. Gratidão é um ato de obediência a Deus. E o texto diz: porque esta é a vontade de Deus. Nós não damos graças porque estamos entendendo a situação pela qual nós estamos passando. Nós damos graças porque dar graças é a vontade de Deus. Nós damos graças porque conhecemos esse Deus a quem servimos. Nós damos graça porque nós temos prazer em servir ao Senhor. Nós temos prazer em obedecer ao nosso Deus. Quem não conhece a Cristo como Senhor e como seu Salvador pessoal, não só consegue agradecer por coisas boas. E a grande maioria não agradece necessariamente a Deus. Somente aqueles que amam a Cristo têm a possibilidade de agradecer por tudo, entendendo que esta é a vontade de Deus. O incrédulo que não vive uma vida com Deus, ele não tem a vontade, o desejo de agradecer. Gratidão em tudo, gratidão a Deus é marca do verdadeiro cristão. Paulo parece ter entendido isso muito bem quando ele escreve lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas e ruins. Muitas pessoas perguntam a mim, ou perguntam para si mesmas, ou perguntam para Deus: qual a vontade de Deus para a minha vida? Muitas vezes você e eu não sabemos exatamente a vontade particular de Deus em alguns aspectos para a nossa vida. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Que apartamento eu devo comprar? Qual carro é melhor para eu adquirir? E outras coisas da vida cotidiana que nós não temos uma direção direta e expressa na Bíblia. Embora nós tenhamos sempre um princípio bíblico para nortear as nossas decisões. Mas nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele traz duas vontades expressas de Deus. A primeira está lá no capítulo 4, versículo 3, onde Paulo diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. E a segunda, que está expressa no texto que nós lemos, a vontade expressa de Deus é a gratidão. Em tudo dai graças. Quem entende que o melhor para a vida é a vontade de Deus, tem um coração grato. Paulo experimentou gratidão em momentos adversos, em momentos difíceis. Um desses momentos foi no decorrer de sua viagem, antes mesmo dele chegar a Tessalônica, aonde ele iria pregar o Evangelho. Se você for em Atos capítulo 16, vai ver que Paulo lá enfrentou prisões e açoites juntamente com Silas, seu companheiro de viagem. E no momento mais difícil da viagem, quando estavam presos, açoitados, amarrados ao tronco, numa prisão escura e úmida, eles adoravam a Deus por aquilo que Deus é, e não por causa das circunstâncias em que estavam envolvidos. Portanto, irmãos, quem escreve aos Tessalonicenses e quem traz a mensagem a nós, além de ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, havia passado não só por essa prisão, mas por muitos outros incidentes antes de chegar à cidade de Tessalônica, antes de plantar aquela igreja, antes de pregar esta mensagem àqueles irmãos. O que Paulo está recomendando é exatamente aquilo que ele já havia feito. Sim,
Gratidão é um ato de obediência a Deus e pode ser exercitada em qualquer momento na vida daquele que ama o Senhor. Paulo e Silas não cantavam louvores porque eram masoquistas. Eles louvavam porque sabiam que, apesar das circunstâncias, Deus continuava a controlar todas as coisas. Apesar das circunstâncias, Deus continuava no trono, reinando soberano. Gratidão é um ato de obediência. Quando nós fazemos assim, nós estamos testemunhando que cremos que Deus está governando a história e que Deus está levando esta história para um fim proveitoso. Quem obedece e agradece passa pelas amarguras da vida com mais doçura, com mais graça, e também envolve outras pessoas, contagia outras pessoas com a gratidão. Por fim, por último, o texto bíblico diz que gratidão é um ato daquele que conhece a Cristo Jesus. Gratidão é um ato daquele que conhece a Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Viver uma vida de gratidão é para aqueles que têm Cristo Jesus em seu coração. Sim, irmãos, é através da graça do Senhor que nós conseguimos superar o normal e atingir um patamar superior. Portanto, a nossa gratidão tem o seu maior fundamento no amor de Deus e na obra de Cristo por nós. Quando você entende que Deus te ama e que provou isto com o fato de ter Jesus morrido numa cruz em seu favor, em meu favor, você entende também que as coisas ruins que acontecem com você não são primariamente um castigo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu todo o castigo por mim e por você naquela cruz. Quando nós entendemos isso, quando você entende e abraça isso, você está apto a agradecer a Deus por tudo. Cristo Jesus é a prova cabal e inequívoca de que Deus é bom, de que olha por mim, de que olha para mim, de que olha para você e que faz todas as coisas para o nosso bem. Na cruz, Cristo pagou a nossa ingratidão e a nossa arrogância. Para o incrédulo, isso não faz nenhum sentido. Por essa razão, ele não consegue agradecer por tudo, ele não consegue agradecer por obediência e muito menos através de Cristo Jesus. A vida de um incrédulo normalmente é uma vida de ingratidão, de murmuração e muitas vezes até de blasfêmia contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. O cristão já tem uma postura totalmente diferente, uma postura de louvor e de gratidão. Talvez eu esteja falando a alguém, crente em Cristo Jesus, que ama o seu Senhor e o seu Salvador, mas que neste momento está sofrendo de uma enfermidade, perdeu o emprego, está tendo perdas financeiras, perdeu um ente querido, ou está sofrendo outro tipo de revés na sua vida. Eu sei que isso dói. Também experimento agruras na vida. Outros irmãos do presente, nossos contemporâneos e irmãos do passado também viveram e experimentaram muitas das aflições. Mas é exatamente a você que eu me dirijo. Está difícil. A situação parece fora de controle. Ainda assim, creia. Ainda assim, saiba que Deus tem o melhor para os seus servos e que Deus os visita e os conduz em Cristo Jesus.
Realmente não está em nós agradecer, não é algo espontâneo da nossa vida fazer isso, mas quando nós somos atingidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos olhar além das circunstâncias e conseguimos agradecer a Deus de todo o coração. O profeta Abacuque, diante de circunstâncias totalmente desfavoráveis, e ainda mesmo sem conhecer plenamente o ministério e a obra de Cristo Jesus, embora cresse que viria um Salvador, em vez de reclamar, em vez de murmurar diante dos problemas que estava vivendo, ele resolveu orar, e orou de uma forma muito bonita. Ele orou em forma de canto. Abacuque orou cantando, e neste louvor ele relembrou a majestade e o poder de Deus. E nosso irmão Abacuque encerrou a sua oração assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e me faz os pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, nós temos mais evidências bíblicas para dar graças do que o nosso irmão Abacuque no passado. O Evangelho nos ensina que ainda que aos nossos olhos o curso da história pareça que está sem sentido, pareça que há um caos, ainda assim Deus está no controle. Ainda que vejamos só desolação, podemos exultar em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa alegria e a nossa fortaleza. É através do nosso Senhor Jesus que o nosso coração se inunda de gratidão e louvor ao Deus eterno. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador é o suficiente para ter um coração grato. Cristo é o fundamento, o alicerce que possibilita que tenhamos um coração agradecido. Portanto, não viva uma vida de amargura, de infelicidade, de insatisfação, de desobediência a Deus. Pense no grande amor de Deus por você. Pense no que Deus fez através de Cristo Jesus. Pense no que o próprio Senhor fez por mim e por você. E seja grato o tempo todo. Eu quero encerrar aqui pedindo que você pense naquilo que Deus falou ou está falando ao seu coração através desse pequeno versículo. É possível experimentar gratidão na vida, mas você jamais poderá experimentar a verdadeira gratidão se não viver uma vida de profundo e ardoroso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Deus colocou no coração daqueles que amam a Cristo uma fé vibrante, uma esperança inconfundível, um amor eterno, uma graça abundante, um desejo de obedecer inexplicável e a constante presença do Espírito Santo dentro de nós. Estas coisas são suficientes para sermos gratos e gratos em tudo. Comece hoje o exercício de gratidão. Comece por pequenas coisas e vai crescendo nesta prática a cada dia. Que a gratidão não seja somente mais um tema de uma mensagem dominical que você acabou de ouvir, mas que a gratidão seja um fato diário a ser experimentado na sua vida. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude.
Vamos orar mais uma vez. Eu impetrarei a bênção e depois nós teremos um solo, um louvor de gratidão ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos e ainda o que viermos a ser, vem das tuas boas e dadivosas mãos. Bendito seja o Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor pela presença do Espírito Santo em nós. Bendito seja o Senhor pela tua igreja que se reúne e proclama o teu nome. Bendito seja o Senhor, ó Deus, porque esta igreja está presente hoje em todos os lares espalhados pelo mundo, lares crentes, lares que servem ao Senhor. Estes estão testemunhando e vivendo a gratidão a cada dia. Ensina-nos, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e contrários, sermos gratos, que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada que exalte o teu nome com o nosso testemunho de gratidão. E colocamos estas coisas nas tuas mãos, agradecendo por tudo e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo visite a todos os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim.